Quando nasceu, sua mãe o abandonou e ele foi rejeitado toda a vida por seu pai. Sua única amiga era uma bola de futebol velha. Com todos esses traumas, esse garoto decidiu que ia se tornar um imperador. Seu nome é Michael Kaiser. Quando Kaiser cresceu, ele se tornou um tipo de pessoa muito ruim, que sente prazer em destruir o sonho dos outros. Tratava todos os seus companheiros mal e era um tanto quanto arrogante. Só que isso tudo acaba mudando, e esse personagem pode nos trazer as lições mais humanas dentro do mangá de Blue Lock. Como eu havia dizendo, quando o Kaiser nasceu, a sua mãe o abandonou e deixou seu pai cuidando dele. Cuidando entre muitas aspas, né? Porque o que o pai dele fez não foram atitudes que um pai faria. Ele vivia batendo no Kaiser e o chamando de lixo, obrigava ele a roubar itens pra depois vender por dinheiro. O cara era um vagabundo, tá ligado? E assim eles iam seguindo a vida. Seu único momento de refúgio foi quando o Kaiser juntou uma grana ali e comprou uma bola de futebol, mano. A partir daí, velho, ele só vivia com ela, passava o dia todo chutando ela na parede e até quando ia dormir, ele dormia abraçado com essa bola. Ela amenizava a dor que o Kaiser sentia. Essa rejeição vinda de seu pai, a forma como ele foi criado, mano, gerou vários traumas. Com certeza todo mundo já passou por esse sentimento de rejeição, tá ligado? Tipo, não ao extremo como o Kaiser, mas eu já passei por isso, você provavelmente também já passou. E essa dor é uma peça muito importante que fez Kaiser ser o que ele é hoje. E nós iremos entender melhor a dor da rejeição. A rejeição é algo muito louco, mano, porque ela mexe muito com a nossa mente. Quando você é rejeitado, automaticamente você sente aquela angústia, mas também uma necessidade de negar esse sentimento e mostrar pros outros que eles estão errados em te rejeitar, tá ligado? Quando o Kaiser foi pro Bastard Mushen, ele foi muito bem tratado pelos seus companheiros. Tipo, a galera foi muito gente boa com ele, só que ele não se adaptou bem àquilo. E por esse motivo, de ele não aceitar esse ato de carinho, ele causava muitas brigas e tinha muitos comportamentos agressivos. E isso tem uma razão na psicologia. Lá em 2003, foi feito um estudo por um psicólogo chamado Timothy Lear, e esse estudo teve uma conclusão bem peculiar se a gente parar pra pensar. Ele e outros pesquisadores analisaram 15 casos de atiradores em escolas e descobriram que todos os atiradores, exceto 2, sofriam de rejeição social, velho. E pô, se a sensação das rejeições normais que costumamos passar no nosso dia a dia, como ser excluído de um almoço entre colegas, ser o último escolhido na educação física ou ser abandonado pela namorada, já são situações bem dolorosas, imagina um caso ao extremo como o do Kaiser. Essa rejeição foi o que desenvolveu esse comportamento agressivo dele. Outro fato interessante, outro bagulho bem interessante, é que a dor da rejeição pode ser comparada à dor física. Ainda em 2003, mano, os pesquisadores Eisenberg e outro cara que eu não vou lembrar o nome agora, fizeram um estudo sobre essa comparação entre rejeição e dor física. E para concluir esse estudo, esses pesquisadores usaram uma técnica chamada de Cyberball. Eu vou explicar melhor pra vocês como funciona essa técnica. Presta atenção que você vai entender direitinho. No Cyberball, o cara joga uma partida online de pega-pega com bola, com mais 2 jogadores. No meio da brincadeira, 2 desses jogadores começam a jogar a bola um pro outro, tá ligado? Excluindo o terceiro participante. Fazendo essa brincadeira, os pesquisadores descobriram que, comparado aos que continuam brincando, aquele que é rejeitado apresenta uma atividade aumentada na mesma área do cérebro que faz você sentir dor física. Então, se a gente for parar pra pensar assim, no que diz respeito ao nosso cérebro, um coração partido não é tão diferente de um braço quebrado, tá ligado? E a gente pode esperar muitas coisas ruins do Kaiser, pelo fato de que essa rejeição que ele sofreu foi algo muito extremo. Mas, mesmo com toda essa rejeição, ele não tinha o objetivo de vencer. Ele não tinha a ambição de chegar ao topo só pra mostrar que ele consegue. Muito diferente disso, o sonho do Kaiser era ser amado, velho. Ser adorado pelas pessoas. E se pra isso acontecer, ele tivesse que chegar ao topo e se tornar o melhor jogador do mundo, assim ele faria. Só que tudo começa a mudar quando o jogo do Blue Lock Eleven versus o Japão Sub-20 se encerra e a liga neo-egoísta tem início. O jogo contra o Japão Sub-20 foi o que mudou o Blue Lock pra sempre. O projeto começou a ser bem mais visto pelas pessoas e o Isagi, autor do gol da vitória, ganhou uma moral gigantesca com o mundo do futebol. É então que começa a Liga Neo-Egoísta. Vários jogadores, vários clubes de todo mundo e o Kaiser estava em um deles. A partir do momento que o Isagi escolhe o Bastard, Kaiser enxerga ele como um possível obstáculo, alguém que precisa ser destruído.
porque Isagi era uma possível ameaça ao seu trono. A gente vê isso mais explicitamente quando Noel Noah faz uma substituição e coloca Isagi no primeiro jogo contra o Bash. Se fosse para analisar pelos números, o Yuki Miya era quem mais merecia estar ali entre os titulares, porque ele tinha os melhores números dentre aqueles que estavam no banco, mas o mundo queria ver o coração do Blue Lock em campo. E como o Kaiser era o imperador e o Isagi estava ameaçando seu reinado, ele ficou com medo de voltar para aquela vida antiga dele. Ele estava com medo de preferirem o Isagi ao invés dele. Tendo isso em mente, mano, nós já podemos enxergar a peça que fez Kaiser mudar, algo que podemos até aplicar em nossas vidas pra gente evoluir, tá ligado? Véi, falando sobre as habilidades do Kaiser, ele era um ótimo jogador. O jogador quase perfeito, tá ligado? Ele tinha um chute intitulado como o chute mais rápido do mundo. E era visto como um potencial rival até pelo melhor atacante do mundo, o Noel Noah. Algo bem marcante no Kaiser também é a sua tatuagem da rosa azul. A tatuagem significa algo que parece impossível ou inalcançável. Isso se dá ao fato de que rosas azuis não nascem naturalmente. E Kaiser também é visto como o jogador que consegue fazer o impossível. O melhor zagueiro do mundo, seguindo os passos dele, ficou sem movimentação, tá ligado? O cara simplesmente deu um Kaiser Impact de bicicleta. E o talento do Imperador era invejado por todos os outros jogadores. Mas o Isagi fez tudo isso mudar. Quando o Isagi começou a se destacar na Liga Neo egoísta, ele roubou todos os holofotes. E tudo ficou ainda mais insano quando os dois iniciaram uma rivalidade sem fim. Cara, tinha hora que você tava lendo um mangá de Blue Lock, cara, e você não sabia se eles estavam jogando contra outro time ou um contra o outro. Era um atrapalhando o gol do outro, uma batalha inacabável de egoísmo pra um se provar, dizendo que é o melhor, tal, era uma loucura. E a competição, mano, querendo ou não, é algo muito bom pra nossa vida. Eu não tô falando daquela obsessão cega por vencer a todo custo. Isso pode te frustrar muito. Eu tava lendo um artigo sobre competição essa semana e nele o autor dizia algo que é muito verdadeiro. Competir nem sempre é tentar vencer, é também melhorar no que fazemos e quem nos tornamos. O melhor tipo de competição, velho, é aquela que competimos contra nós mesmos, nos desafiando a fazer melhor do que já fizemos antes. Ter um rival, alguém que tá ali, tipo, combatendo com você, é muito bom pra te fazer evoluir. Tipo, isso é fato. Mas a verdadeira batalha sempre é contra você, contra o seu eu anterior. Isso pode ser meio clichê, mas eu vou te dar um exemplo que tá acontecendo comigo agora e que vai te fazer entender melhor isso. O meu canal no YouTube, o meu canal que você tá assistindo agora, é o que eu sempre quis fazer. E se a gente analisar bem esse nicho, eu vou chamar assim porque eu não sei do que chamar, tem outras pessoas muito boas que também fazem vídeos assim, como o Grit, que foi quem mais me inspirou a criar esse canal. Outro maninho também é o Lug, que faz vídeos muito bons, e tem outros caras também. E mano, esses caras me motivaram a melhorar. Eu olho pro vídeo deles e penso, porra mano, eu consigo fazer algo bom no nível desses caras, tá ligado? Eu consigo melhorar. Ter um concorrente e analisar os vídeos dele te ajuda muito a evoluir, mas como eu disse, sua competição é contra você mesmo. A única coisa que deve me motivar a melhorar é olhar pra um vídeo antigo meu e pensar, ok cara, eu consigo fazer melhor que isso, então se eu consigo, assim eu farei. E com toda essa competição entre o Kaiser e o Isagi, com todo esse medo de não ser mais o centro das atenções, medo de ser substituído por outro, fez com que Kaiser passasse pelo maior desespero de sua vida. E é esse desespero que nos mostra o quão humano Kaiser é. Antes da partida contra o PSG, que seria a última da Liga Neo egoísta, o Kaiser passa uns dias isolado, pensando em como ele poderia criar uma arma para tirar os holofotes do Isagi. Então ele chega à conclusão que ia usar um novo chute que ele estava criando, o Kaiser Impact Magnus, que basicamente é um Kaiser Impact, só que a bola faz uma curva incrível que é tipo quase impossível de não ser gol. Só que tinha um problema nessa equação do Kaiser. Ele só conseguiu usar o Kaiser Impact Magnus com uma bola parada, e isso limitou muito. Na hora do jogo ali, mano, você não tem tempo pra parar a bola e chutar. Ela tá sempre em movimento e a todo momento tem alguém tentando roubar ela de você. Mas o Kaiser vai pro jogo mesmo com sua técnica incompleta. Aí é que podemos perceber o quão desesperado o Kaiser estava. E pro último jogo da Liga Neo egoísta, o jogo que ia decidir qual rei iria ser o campeão, ele ou Isagi, ele aposta todas as suas fichas nessa técnica que nem completa tava ainda. Até que no meio da partida, ele arrisca o Kaiser Impact Magnus e acaba isolando
dominando completamente a bola. A partir disso aí, mano, o Kaiser fica devastado. O Ness fica muito surpreso e também assustado. O Imperador estava com medo, estava completamente desesperado. E como eu havia falado, o Kaiser tinha medo de perder tudo, de ser substituído e de voltar para aquela vida que ele vivia. A gente viu que essa figura de Imperador, esse desejo enorme de ser visto, foram o que trouxeram ele até onde chegou. Mas no mundo real, isso não é suficiente. Antes o Kaiser estava confortável em seu trono, mas depois dele perceber que para evoluir teria que abandonar quem ele era, o Imperador arrogante teria que mudar. Mano, algo bem interessante que eu li no livro Ozahir, do Paulo Coelho, diz o seguinte: quando eu não tinha mais nada a perder, tudo me foi dado. Quando deixei de ser quem eu sou, eu me encontrei. Agora preste atenção nessa última frase. Quando experimentei a humilhação e ainda assim continuei caminhando, entendi que eu era livre para escolher o meu destino. Abandonando tudo isso, Michael Kaiser finalmente chegou à última peça do quebra-cabeça. Voltando seu ego ao zero e resolvendo jogar ao lado de Izagi e dos seus outros companheiros, a sorte finalmente apareceu. Ou como eu diria, Kaiser encontrou ela. E graças a uma assistência do Kiora, a bola acaba se encontrando totalmente parada, permitindo que Kaiser usasse o seu Kaiser Impact Magnus, onde a bola vai perfeitamente dentro do gol. Ele vira o jogo pro Bastard e novamente coloca seu nome no topo. Se tornar zero é perder tudo que você achava que te definia, sua reputação, ego, conforto e o controle. Quando nos tornamos zero, quando abandonamos tudo isso, podemos evoluir. Até porque o zero não é o fim, é o recomeço. Quando o Kaiser acertou o Kaiser Impact Magnus, a sorte sorriu pra ele. O cara recebeu uma assistência onde a bola ficou exatamente parada, permitindo que ele acertasse esse chute. E se você quer aumentar as suas chances de sucesso, é preciso levar em consideração a sorte. Mas mano, como leva em consideração algo baseado no acaso? Você cria. Quando eu comecei a assistir Blue Lock, eu me encantei muito com esse negócio de sorte. Eu lembro que eu li até em algum lugar, se eu não me engano, acho que foi um artigo que o golfista sul-africano Gary Player disse uma vez que quanto mais eu treino, mais sortudo eu me torno. O fato é que, se você aprender a se colocar nas situações certas para aproveitar boas oportunidades, a sua área para sorte vai aumentar. É você que cria sua própria sorte, você que se coloca na frente dela. E para criar algo novo, às vezes é preciso destruir o que já existe. O Kaiser não perdeu tudo, ele escolheu se tornar nada. Porque só quando você é zero é que pode redefinir quem você é. Não é sobre talento, não é sobre passado, é sobre coragem para abandonar o que te prende e renascer com fome, com raiva e com propósito. Se tornar zero é o primeiro passo para se tornar imparável.